Salve meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos começar mais uma conversa sobre um tema integrador: vida familiar e social. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Refletir sobre os papéis da família e seus membros, concluir que a sociedade se torna um lugar de melhor convivência quando os papéis familiares estão bem sedimentados. Vida familiar e social. O Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece a existência de 3 espécies de família: a natural, a extensa e a substituta. Vamos ver cada uma delas. A natural. Assim entendida, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Família extensa. Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. E a família substituta, para a qual o menor deve ser encaminhado de maneira excepcional por meio de qualquer das 3 modalidades possíveis, que são guarda, tutela e adoção. Queria que vocês olhassem para mim, para que a gente possa refletir sobre isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECRIADE, essa sigla, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem informando quais são os tipos de família. Mas é necessário nós acrescentarmos alguns tipos familiares que a sociedade vem aprendendo a entender que elas também existem. Uma coisa é você entender a letra da lei, o que está escrito na Constituição ou, nesse caso, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa é perceber também que existem outras afinidades por meio da lei que permite a ampliação desses conceitos. Então eu queria que vocês, por favor, retornassem para ler comigo novamente a letra B. Família extensa, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Pois bem, meninos e meninas, vocês já conhecem a formação familiar tradicional. Nós todos tivemos como aprendizado que a família ela é composta por pai, mãe e filhos. No entanto, é necessário nós refletirmos que com o avanço tanto da tecnologia para tantas mudanças na área ambiental, na área da saúde, também houve mudanças culturais. Quando há mudança cultural, é todo um processo para que eu, que até então tinha um conceito formado, nesse caso sobre família, possa passar a entender que esse conceito se ampliou. Como a linha B, que nós acabamos de repetir, diz que o conceito de família se estende ao formato casal, pai e mãe, e se introduz um parente próximo, e no fim da letra B diz que se envolve afetividade, a gente pode entender e perceber ao nosso redor, você com certeza conhece alguém com esses exemplos que eu vou dar, que a família realmente mudou. Os tipos de família realmente mudaram. Então pensem comigo, se você não conhece, você já deve ter ouvido pelos meios de comunicação que hoje há processos de adoção que antes não havia. Por isso, e também por conta disso, nós temos formações de família que são avô, avó e neto, sendo a formação de uma família, o filho morando apenas com o avô ou apenas com a avó, em alguns casos a guarda é dada apenas ao padrinho ou à madrinha. Há casos em que a família é constituída por 2 pais ou por 2 mães. E todas essas situações de mudança de cultura e de conquista de direito, sim, insere-se no conceito de família estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Não cabe mais esses formatos tradicionais como sendo apenas o correto. É necessário ampliarmos os nossos conhecimentos e entender que o principal motivo para essa formação familiar, que alguns chamam de nova, é baseada no amor, é baseada no afeto, na afeição criada entre os responsáveis e o menor. Seja esse responsável uma mulher ou um homem, dois homens, duas mulheres, o avô ou a avó, ou aquele que a lei garante ser o seu tutor. Então vamos continuar essa reflexão através dessas situações em relação ao papel da família. Quais são os papéis da família? Compartilhar e não ajudar. Quero falar um pouquinho com vocês sobre esse item. Por que é necessário compartilhar dentro da família? Algumas pessoas, e aí entra um papel muito machista na nossa sociedade, acreditam que o papel da família ele é específico e que nada pode mudar aquilo. Que a mulher foi feita para o serviço doméstico e que o homem é aquele mantenedor financeiramente, em especial, da família. Esse tempo já passou. Não existe mais, não cabe mais esse pensamento nem na sua cabeça, nem na cabeça de ninguém. E quando eu digo isso, é para que você pense, para que você reflita. Esses papéis, eles eram marcados por responsabilidades intrinsecamente machistas. Hoje, nós sabemos que é necessário compartilhar. Que quando eu lavo a louça, eu não estou ajudando. Porque quando você ajuda, implica em dizer que o papel é do outro e eu só estou colaborando, eu só estou ajudando, estou fazendo um favor. Não é favor. Afinal de contas, se você come na casa, você suja, portanto, deve-se limpar. Quem vai limpar? Qualquer pessoa que more nessa casa, que faz parte da sua família. Esses papéis retrógrados, que implicam em situações preconceituosas, devem mudar radicalmente da sua vida. Observem, continuem observando. Corresponsabilizar-se. O que significa isso? Meninos e meninas, corresponsabilizar-se significa que você precisa sentir parte daquele ambiente familiar. Portanto, não existe nenhum cômodo da sua casa que pertence apenas a alguém. Não existe essa situação de meu quarto, sua cozinha. Não sei se vocês sabem, mas por muitos anos foram perguntados através de pesquisa ao casal qual cômodo era aquele e apontavam para o quarto. A resposta da maioria das pessoas era o nosso quarto. E quando apontavam para a cozinha, referiam-se à cozinha dela. Quando diziam a cozinha dela, da esposa, isso marcava nesse momento e historicamente um preconceito grande, dizendo que os papéis são muito específicos dentro da casa e isso deve ser mudado. Compartilhar significa eu me responsabilizo com o que está na minha frente. Eu me responsabilizo com os papéis que se formam dentro dessa casa, que é minha e sua. Por isso é necessário o compartilhamento, a corresponsabilização. Vamos ver o outro item. Assumir seu lugar dentro da família. Isso é importante. Qual é o seu lugar na família? Nesse momento é um lugar privilegiado, onde você pode ficar em casa, onde você pode trabalhar em casa, enquanto o outro, seu parceiro, precisa sair? Ao sair, quando ele retorna, ele precisa também se corresponsabilizar? Não é porque ele estava trabalhando fora e eu em casa que eu tenho mais ou menos responsabilidades que ele? Ou você é filho e se comporta como aquele que só recebe? Você recebe o alimento pronto, você recebe sua cama toda forrada, você apenas recebe e não se doa. É necessário pensar sobre esses papéis. Afinal de contas, assumir a minha responsabilidade dentro da minha casa implica num ambiente mais harmonioso e muito mais colaborativo. Por isso, pensem e reflitam. Quando eu entendo que o ambiente em que eu vivo, a minha família, é nosso e por ser nosso, todos precisam se responsabilizar por tudo que acontece dentro de uma casa, eu estou dizendo que eu estou pronto para assumir qualquer outra responsabilidade. Eu não cresço uma criança machista, eu não cresço, desculpa, um adulto machista, eu não cresço um ser humano cheio de preconceitos, tanto dentro da família quanto em qualquer âmbito da sociedade. Vamos seguir. Funções gerais da família. Para garantir o pleno desenvolvimento dos indivíduos, são necessárias algumas coisas. Eu queria, primeiro, dizer a vocês o que significa tornar uma criança, um adolescente, um adulto desenvolvido plenamente.
sendo ele um indivíduo pleno. Significa em assumir responsabilidades, papéis que a sociedade hoje cobra e que, no fundo, ela tem razão. Então, para ser um indivíduo desenvolvido plenamente, você precisa desenvolver habilidades com caráter, ética, com responsabilidade. Você precisa se engajar nas causas que estão ao seu redor e, é claro, trabalhar com empatia. Colocar-se no lugar do outro é importante para que eu saiba de que forma o outro vê aquela ação que recai sobre mim. Isso é importante, isso é fundamental. E aí, voltando ao que nós conversávamos sobre esse desenvolvimento pleno do indivíduo, é necessário algumas situações que a gente chama de essencial. Elas são as necessidades sociais, você precisa conviver numa sociedade, as necessidades afetivas, você precisa se sentir parte e amorosamente cuidado por alguém, as necessidades biológicas, que vão manter o seu organismo vivo e saudável, e as necessidades intelectuais, que te proporcionarão aprendizado e mais informações. Pois bem, nós entendemos que a família é composta por um sistema que muitas vezes não é justo. Nós temos uma definição de justiça muito deturpada. Para nós, em geral, a justiça se estabelece quando o meu ponto de vista, quando a minha necessidade é garantida. Então é justo. Mas nós precisamos passar a entender que o outro existe e que o outro convive comigo. Não só que ele existe, mas é que ele é convivência, que é necessário entender e argumentar e se solidarizar com o outro. Para isso é necessário criar um sistema e não quebrar esse sistema. Queria que vocês olhassem as informações que estão na tela de vocês. A família como um sistema. Olhem a imagem inicialmente. É como se fosse uma grande rede que, combinada, ajustada, você estabelece possibilidade de segurar valores, segurar formação de qualidade, formação de um caráter, de um indivíduo pleno, desenvolvido plenamente. O que ocorre a uma pessoa afeta toda a família. Observem a imagem mais uma vez. Se uma dessas pessoinhas soltarem as mãos, o que a rede segura pode escapar. E, por sua vez, a família, como sistema, influencia a pessoa e a sociedade e vice-versa. Pessoal, se você entende que junto com o outro você pode mais, você faz parte desse sistema. Quando você começa a perceber que você acredita que suas ideias e seus ideais são melhores e isso basta para que todos convivam, a gente começa a perder um elo dessa rede. Nós começamos a colocar os nossos pontos de vista sobre os outros como sendo únicos, conclusos e apenas esses valem para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é quebra de um sistema. Não funciona dessa forma. As pessoas precisam estar ligadas, entreligadas, de uma forma harmônica para que a gente possa sustentar tudo que está ao nosso redor. Os nossos problemas emocionais, os problemas emocionais que afetam a família e que, por consequência, estão diretamente ligados à sociedade. Uma família mal constituída, uma família com um sistema de papéis não bem fundamentados, tornam a sociedade pior. Porque se eu não tenho um ser humano que faz parte de um valor social através da família, possivelmente a sociedade vai receber um cidadão não formado, não consciente, não ético, deturpador de palavras, gerando inclusive violência na sociedade. Entendam, o seu papel dentro da família faz de você um cidadão, ou pode fazer de você um cidadão, que vai para a sociedade mudá-la, transformá-la. E há algumas maneiras de transformação. Você pode transformar essa sociedade para o bem, mas, infelizmente, você também pode transformar essa sociedade para o mal. E aí é que está o engajamento, aí é que está o poder de ligação e de não se soltar do outro para que, dessa forma, todos se estabeleçam de forma
clara, definitiva, garantindo os seus direitos e também tendo claras suas obrigações. Então vamos seguir. No ambiente familiar, deve-se respeitar as regras da família, perceber o funcionamento e respeitar a hierarquia da organização familiar, facilitar a comunicação dentro da família, evitar lateralizar com um membro da família, adaptar a comunicação ao estilo da família, auxiliar a família na busca de suas próprias soluções. Pois bem, pessoal, quando a gente para pensar que o ambiente familiar precisa de algumas coisas, a gente consegue estabelecer uma relação síncrona, que não há deturpação. Então, se você percebe que para funcionar é necessário respeito, então respeite. Respeitar a quê? Uma hierarquia que tem dentro da família. Mas é uma hierarquia diferente de uma organização, diferente de uma empresa. É uma hierarquia para que tudo que está dentro da família funcione. Portanto, se eu sou menor, se eu não tenho trabalho, se eu preciso de alguém para se responsabilizar por mim, significa que eu devo respeito a essa pessoa. Não é uma relação de medo, é uma relação de respeito, significando que eu tenho que entender o meu papel de obediência como filho, como menor, como morador numa casa que me acolhe, porque eu pertenço a essa família, mas que existe um chefe. E quando a gente fala de chefe, nós não estamos falando daquele chefe arcaico, lá do século XIX, em que ele é quem mandava e que o prato devia ser servido e colocado à mesa. Não, nós não estamos falando desse cabeça, desse chefe. Nós estamos falando daquele que sabe gerir a família de forma democrática, assim como acontece em qualquer outra organização. Gerir a família democraticamente é fazer com que cada uma das pessoas compostas ali entendam que tudo o que acontece é também responsabilidade dela. Portanto, se a família tiver sucesso, todos têm sucesso. E se a família tiver fracasso, todos também fracassam. Essa é a ideia. Não há sucesso de um ou fracasso de um. Dessa forma, nós não temos uma formação equilibrada. É sim necessário entender que se a responsabilidade é de todos, tanto o sucesso quanto o fracasso também será entregue esse prêmio de ter sucesso ou esse ônus do fracasso será também de todo mundo. É necessário entender também que é necessário facilitar a comunicação. Muitas famílias não se comunicam e promovem problemas. Por falta de comunicação entre as pessoas da família, nós tendemos a não entender ou a entender à minha maneira. Isso provoca discussões, problemas de relacionamento entre pais e filhos e gerando muitos adolescentes, em especial, vão para outros caminhos para provar a rebeldia que tem. Nada contra a rebeldia, é necessário que a gente se rebele, mas que saibamos nos rebelar. Afinal de contas, o nosso país precisa de entender o papel real daquele que clama por justiça, daquele que pede que seus direitos sejam respeitados. Portanto, nesse aspecto, a rebeldia é interessante. Mas rebeldia de sair de casa como se fosse dono da própria vida, depende de alguns fatores. E se esse adolescente sai, a gente entende que a sociedade sofre, porque ele sai sem emprego, ele vai possivelmente ele vai sair da escola, porque vai precisar de trabalho, ele vai sair da escola porque precisa de trabalho e para conseguir se sustentar, algumas situações acabam sendo adiadas na vida dele. Adiadas em relação à conclusão da sua escolaridade, ao atraso num curso superior, para que ele possa, de uma forma mais fácil ou com mais oportunidades, ter o seu trabalho. Portanto, essa comunicação é importante. Vamos seguir, então? Observem. Aspectos relevantes para a abordagem familiar. Conhecer os papéis familiares. Quem são os principais cuidadores e provedores? Quem costuma tomar as decisões? Pois bem, essas perguntas, quem são os principais cuidadores e provedores, e também quem costuma tomar as decisões, é importante a gente respondê-las. Afinal de contas, quando os papéis são claros, não há problema. Quem cuida? Todos.
todas as pessoas dentro da família precisam ser cuidadores. Nós, dentro de uma família, cuidamos uns dos outros. Quando isso não acontece, geralmente, os adolescentes em especial, ou aquele que está iniciando a vida adulta, procura esse cuidado em outros lugares ou em outras pessoas. Quando procura em outras pessoas, corre-se risco, assim como quando se procura em outros lugares. E esses riscos são muitos. Risco de um posicionamento que a família não agrada, porque ele procurou ajuda fora da família. Ele também pode procurar em lugares diferentes daqueles que a família sonhou para ele, mas por rebeldia ele saiu da família e foi procurar por falta de comunicação em outro lugar, em ambientes que não são propícios à vida legal, à vida sem grandes problemas, e por esse motivo acaba se dando mal, como grosseiramente a gente diz por aí. Observem que essas imagens que vocês veem, elas nos dizem algumas coisas, todas elas em relação à responsabilidade. A gente pretende muitas coisas. Dentro do que nós pretendemos, muitas pessoas pretendem se casar e não estão prontas para o relacionamento. Em seguida vem os filhos, observem a imagem do filho. Enquanto um segura, cuidando, o outro se desespera. Falta de cuidado, falta de entender o seu papel. Muitos entendem também que é necessário tomar o seu próprio caminho. Na imagem dos trilhos, as pessoas entendem que cada um pode ter o seu próprio caminho, enquanto outros entendem que é necessário ter um padrão de quantidade de membros na família, afinal de contas isso também incide no orçamento familiar. Quem manda, quem trabalha, a gente pode perceber isso nas imagens também, quem sai para trabalhar, quem é a pessoa que vai prover essa casa, ou quais são as pessoas que proverão essa família. E como eu me vejo? De que forma eu me sustento pessoalmente? Eu consigo me ver dentro dessa família? Essas imagens podem tratar e relacionar em relação ao que nós estamos discutindo. E tudo isso se torna um ciclo que eu chamo de vital para as famílias, que não deixa de ser marcado por crises evolutivas. Queria que vocês observassem. Uma crise familiar é um evento da vida presente ou passada que ocasiona mudanças nos papéis dos membros da família. Pessoal, essa crise ela pode ser evitada. Crises familiares existem, mas é necessário, se houver comunicação, se as pessoas entenderem que seus papéis são importantes, por isso precisam entender que o outro precisa de mim e eu dele, as crises acabam por não existir ou por serem mitigadas, amenizadas. Queria que vocês vissem na próxima apresentação uma possibilidade de entendimento melhor dessas crises. Observem. Essas crises são normativas, ou seja, são pontuais, são por normas familiares. Então você tem aí a pessoa ou a família que está no centro de várias situações. Então eu tenho a escola para organizar, a igreja ou a religião, ou a falta da igreja e a falta da religião, é um outro ponto. O trabalho, que está ligado intimamente dentro da família, os serviços de saúde, os grupos e instituições comunitárias, o esporte, o lazer, os vizinhos e as influências que esses vizinhos vão trazer para a minha vida, os amigos, a família estendida, como nós já falamos no início, tudo isso precisa estar bem ligado. Se um desses círculos, dessas entidades, dessas situações que nós vivemos é mexido, se um deles destoa, quem sofre é a sociedade, como vocês veem no final. Por isso, nós chegamos a uma conclusão. Responsabilizar-se por todas as funções familiares e sentir-se parte integrante da execução de seus papéis pode tornar não apenas a família um lugar frutífero, mas também pode tornar a sociedade um lugar de convivência sadia. Meninos, para concluir também, eu deixo a vocês a seguinte mensagem. Se você entende o seu papel dentro da sua família, você torna a sociedade melhor. O que nós buscamos há séculos é uma sociedade diferente da atual. E para que essa sociedade seja diferente, eu dependo de você e você depende de mim. Obrigado, até a próxima, pessoal.